te encontro. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu me espero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Olá, a graça e paz a todos. Estamos na última semana do mês de maio e continuamos com as nossas programações. Sobre a nossa série Céu para Todos e Inferno Só para Quem Quiser, está sendo um sucesso. Ensinos divinos e continua nesta segunda-feira com a ministra Jailma Lima. Na quarta-feira teremos o pastor Antônio Sacalonga e na sexta-feira encerramos com o Elder Mendonça. Você não pode perder, é a última semana da série. Fica ligado! Sobre os nossos cultos, nesta terça-feira teremos o culto de oração com o nosso pastor Fábio Luiz, dando continuidade ao tema Oração da Fé. Lembrando que a oração é o nosso diálogo com o Pai que está nos céus. Na quinta-feira, o nosso culto será de ensino com a nossa irmã Elizabeth Teixeira, dando continuidade ao tema perdão. Se nós perdoarmos, receberemos o perdão. Essa é uma verdade que deve nos motivar. E neste domingo seremos abençoados com o culto evangelístico com o nosso pastor Antônio Sacalonga, trazendo o tema Pescadores de Homens. Lembrando que todos os cultos são importantes, são ensinamentos para a sua vida. A palavra de Deus se renova a cada manhã. Lembre-se disso. Sobre dízimos e ofertas, Deus nos deixou uma ordenança sobre isso. E se formos fiéis em cumprir com esse princípio bíblico, Deus diz em sua palavra que derramará bênçãos sem medida sobre nós, que não teremos lugar para guardar. Que bom, né? Ser abençoado e ainda ter para abençoar o próximo. É isso que está escrito em Malaquias 3, 10 e 11. Confere lá e pratica. Verás a maravilha de Deus acontecendo em sua vida. Seja fiel a Ele e Ele será fiel com você. Pedimos a todos que, após fazer o depósito, por gentileza nos envie o comprovante, pois essas contas que estão aqui na tela é de nossa sede em Campina Grande. E para que possamos fazer a retirada para o Verbo Mari, é somente através do seu comprovante. Fique ligado em nossas transmissões nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Os endereços estão aqui na tela. Não perca nenhuma programação, elas são instruções preciosas para a sua vida. Agradecemos a sua atenção, fica na prática da palavra. Shalom! Alô, amados, graça e paz sejam multiplicados nas nossas vidas. Espero que vocês estejam bem. É uma noite de aprendizado da parte de Deus. Estamos aqui para falarmos das verdades da palavra que nos transformou, né? Transformou nossas vidas. O tema de hoje à noite é a oração da fé. E a fé é muito importante para usarmos na nossa oração diária. Amém? Nós devemos sempre estar observando como está a nossa vida de fé. Se estamos vivendo no estilo de vida de fé, e a fé que agrada a Deus, né? E se estamos baseando nossa vida de acordo com o que os nossos sentidos, nossos sentimentos estão querendo nos orientar. Mas sabe, amados, nós devemos viver pela fé. Inclusive, a fé opera eficazmente quando a sua fé está fortalecida e você usa ela na sua oração. Sabe que a gente não deve ceder os nossos pensamentos para coisas erradas, para de uma forma de
pensamento, tudo que vem na sua cabeça, você usar os seus pensamentos. As suas reações também devem ser controladas e as nossas práticas também devem ser controladas. Sabe que a palavra de Deus tem remédio para tudo. Então, devemos praticar o que está escrito. Se a gente pratica o que está escrito, não vamos ter problemas nenhum. Também problema com relação à nossa ação, porque toda ação gera uma reação. Amém? Problema no mundo vai ter, mas lembre-se que o Senhor Jesus disse que tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas eu já venci o mundo. Amém? Então nós vamos começar aqui lendo Filipenses 4, né, no verso do 6 ao 9. Bem interessante, bem direto essa parte que Paulo escreveu aqui para aquele povo da cidade de Filipos. Ele começa no 6, ele fala o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então, se analisarmos aqui profundamente esses versículos que acabamos de ler, é uma orientação para ter um estilo de vida de acordo com a nossa fé. Não é? E aí esse estilo de vida se aplica na oração, na nossa oração diária. Né? Ele começa aqui: não andeis ansioso por coisa alguma. Então, se o Espírito Santo inspirou Paulo para falar isso, que não devemos andar ansiosos, não é? E além do mais, antes de tudo, ou seja, se a ansiedade chegar, você deve parar e pensar: peraí, eu devo fazer o quê? O que é que a palavra diz que eu devo fazer? Eu devo orar, e essa palavra súplica é um pedido mais acentuado, um pedido mais veemente para Deus. É tipo petição mesmo, uma petição mais fervorosa da nossa parte. Então, devemos sempre orar, né, pedir com fé, pedir com veemência, assim, na veemência no sentido de você pedir crendo que você vai receber. E depois ele diz, com ações de graças. Nós devemos sempre regar nossas orações com ações de graça, sabendo que nós já fomos ouvidos. Amém? Então, a ansiedade vai embora quando você pratica a palavra. Não é? A ansiedade não tem lugar quando a gente dá lugar à palavra de Deus. Então, nós devemos substituir as velhas práticas, os velhos modos de pensar. É um estilo de vida que a gente vai ser levado agora a andar, a viver. O estilo de vida da fé, o estilo da vida da palavra de Deus. Se a gente anda nesse estilo de vida, a nossa oração, consequentemente, vai ser uma oração poderosa. Né? Porque Deus, ele se move por fé, ele não se move por necessidade. Né? Se ele se movesse por necessidade, não existiria doença no mundo, não existiria miséria, né? Não existiria nada de fora do normal no mundo. Mas sabe, o mundo jaz no maligno. Isso é certeza, amados. Isso é fato e a própria palavra de Deus fala isso. O mundo jaz, quer dizer, o mundo vive ou está morto no maligno, não é? Que essa palavra jaz tem a ver com uma jazida de pessoas que estão mortas fisicamente. Mas as pessoas estão aí na rua andando, né? Então, aparentemente estão vivas, mas estão mortas espiritualmente, estão separadas de Deus. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, morte espiritual. Mas eles andam ansiosos porque não conhecem a esperança que Deus já deu para todo mundo. O problema do pecado já foi resolvido, o problema da salvação futura já foi resolvida. Por que é que as pessoas andam então com problemas nesse sentido? De andar ansiosa pelo seu futuro, de ansiosidade pelas coisas que estão faltando. Sabe? É porque não aceita as verdades da palavra.
Então, até no meio, né, vamos dizer assim, do meio evangélico, no meio dos crentes, aqueles que creem na palavra, se creem, deveria crer na totalidade da palavra. E se crescem, não andaria ansioso. Mas, né, a ansiedade vem e as pessoas aceitam esse sentimento de ansiedade porque não estão observando o que está escrito na palavra. Sabe, amados, a Bíblia diz que aqui, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, se a paz de Deus está disponível para o nosso benefício, então por que não estamos usufruindo dessa paz? E é uma paz que excede tudo aquilo que você possa pensar, né? Tudo aquilo que você imagina que seja a paz de Deus, ela excede todo o nosso entendimento. Então pense aí num sentimento de paz grandioso que Deus nos deu. Está disponível para nós. Essa paz que excede todo o entendimento guardará o nosso coração, ou seja, o nosso espírito, é guardado por essa paz, né? E a nossa mente, aquilo que nós pensamos, você vai ser guardado, você vai ser protegido por essa paz, para que seus pensamentos não sejam mais atacados pela ansiedade. Sabe, nesse mundo, nesses últimos dias, pessoas estão andando ansiosas e perderam completamente o senso, né, daquilo que pensam, e são atacadas ferozmente também pelas mídias, pelas redes sociais, né, por esses meios de comunicação que muitos deles estão, né, vendidos a esse sistema do mundo, né, e faz com que aquilo que eles divulgam só miséria, morte, e vai causando medo. E esse medo vai dominando as pessoas de uma forma que todas as suas reações são já com aquele passo de medo. O que você vai fazer com medo, né? Até sair na rua, fazer uma compra, você já vai com medo. Mas sabe que a paz de Deus deve estar estabelecida na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, porque isso foi que ele prometeu, né? Quando a gente passa a fazer isso aqui que vem logo nesses versículos. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então a nossa mente deve estar cercada por esse tipo de pensamento, aquilo que é verdade. Se você anda na verdade, se você pensa na verdade, logo a mentira não vai ter lugar na sua mente. Porque se a gente dá vazão à mentira, a mentira vai desencadear um monte de processos de reações erradas e logo de retorno para a nossa vida de coisas erradas também. Sabe, a nossa vida não é baseada na mentira. O mundo pode viver numa mentira. Sabe que até os filmes, muitos deles podem ser baseados em fatos reais, mas a maioria são baseadas em mentiras. São ficção, coisas criadas pela mente humana. Filmes, novelas e outras coisas são baseadas em mentiras, porque aquilo não existe. Eles programaram aquilo ali para fazer um teatro, né, uma apresentação que não tem realidade, ligação com a realidade, né? A maioria das vezes. Alguns casos são reais, outros não. Mas sabe, amados, nós devemos pensar naquilo que é verdadeiro. E sabe que a Bíblia diz que nós devemos conhecer a verdade e a verdade nos libertará. Essa verdade não é achada em todo canto, sabe? Não é, e essa verdade também, eu achei a verdade na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Mesmo assim, se você achou essa verdade, não é só achar a verdade ou conhecer a verdade, melhor colocando a palavra corretamente, conhecer a verdade não é só ler uma vez e acabou, não. Conhecer essa verdade é agarrar essa verdade, conhecê-la de modo a tornar-se parte da nossa vida. É um estilo de vida, andar na verdade. Se você anda na verdade, logicamente você vai pensar naquilo que é verdadeiro, né? E todos esses características que o apóstolo colocou aqui. Tudo que é puro, nobre, correto, amável, né? Do que é de boa fama. Sabe, se tiver alguma coisa que seja digno de louvor e aceitação,
da parte de Deus, principalmente, e dos homens também, nós devemos colocar nossos pensamentos aqui, né? E ele diz aqui, e o Deus da paz estará conosco. Ele repete no final, se a gente pensar nessas coisas, e ainda mais diz aqui, ponham em prática tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram. E o Deus da paz estará com vocês. Nós devemos sempre praticar aquilo que foi nos falado, aquilo que foi ensinado, aquilo que foi nos dado como exemplo, né? Aquilo que nós vimos e ouvimos. Nós devemos praticar essas coisas. Não é uma opção. A gente deve praticar isso, porque se você praticar isso, você vai se, vamos dizer assim, você vai se dar bem. Você vai ter um resultado satisfatório. Aquilo que você deseja vai chegar para você, porque você está praticando um conselho que foi dado pelo apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito. Amém? Então ele diz que o Deus da paz estará conosco todos os dias, né? Então nosso estilo de vida deve ser: eu vou alinhar os meus pensamentos com a palavra de Deus. Eu vou certificar daquilo que eu estou pensando, né? E aí vem aquilo que eu estou reagindo também deve estar em conformidade com a palavra, sabe? E aí o descontrole mental vai sair da sua vida, né? Muitas pessoas que não têm mais esperança passa a pensar descontroladamente, e aí a sua mente vai levar você para um nível de situação que pode entrar em depressão, né, ansiosidade, esse tipo de coisa. Então nós devemos basear nossos pensamentos na palavra de Deus, sabe? Deus já nos deu tudo que nós precisamos para viver aqui nessa vida, nessa terra. Está escrito lá em 1 Pedro, seu divino poder, 2 Pedro, segundo livro de Pedro, capítulo 1, verso 3, ele fala que seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para viver a vida e para agradar a Deus. Tem umas versões que falam assim, para a vida e para a piedade. Nós podemos colocar assim, a piedade é uma característica, um estilo de vida que agrada a Deus, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Sabe? Então, tudo que nós precisamos para viver essa vida, Deus já nos deu. Glória a Deus, graças a Deus por isso. Então, não estamos aqui jogados nesse mundo de todo jeito, não. Já disse em algumas ministrações, todos nós nascemos com um propósito. Você nasceu com um propósito. Por mais que você ande agora sem saber que rumo você está, você nasceu com um propósito. Seu propósito foi feito por Deus antes de você mesmo nascer. Você nem estava, nem na barriga da sua mãe você estava, mas você já tinha um propósito. Porque nada pega Deus de surpresa. Então, todos nós que viemos para essa terra para realizar um propósito, e um propósito divino. Sabe, esse propósito não é pouco, não é uma coisa pouca, mas é uma coisa grandiosa. Deus tem sempre coisas grandes para os seus filhos, né? Mas as pessoas não dão ouvidos à palavra, não praticam a palavra e penam por causa das suas ações que geram reações, né, erradas. Ações que a gente, na maioria das vezes, não gostaríamos que tivéssemos, mas são geradas por pensamentos errados e ações, né, erradas. Sabe? Então, nós devemos buscar a verdade. E conhecerão a verdade vos libertará. João 8, 31, 32, né? Ele fala aqui no 31, vocês são verdadeiramente os meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Permanecer fiel ao ensinamento de Jesus é observar estritamente o que está na palavra e cumprir totalmente aquilo que foi nos dado como ordem para a gente cumprir. Não é? Se a gente cumprir esses mandamentos, ele diz que vocês verdadeiramente serão meus discípulos. Sabe, um discípulo, ele aprende porque tem um mestre ensinando. E ele é chamado de discípulo porque ele é caracterizado como um aluno que está aprendendo uma lição do seu mestre. Então, seremos discípulos quando aprendemos, mas também seremos discípulos quando praticamos aquilo que o mestre também pratica. Amém? Então, ele disse, vocês serão verdadeiros meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos.
não é só aprender, absorver aquilo que você está ouvindo, mas praticar aquilo que você vê o mestre fazer. Amém? E aí ele diz, então, depois de você praticar, ouvir e praticar, conhecerão a verdade. E conhecer a verdade é a profundeza dessa verdade, não é uma coisa superficial. Conhece porque você está praticando, o seu estilo de vida é na verdade. Por isso que ele diz, conhecerão a verdade. E a verdade vai vos libertar, a verdade vai nos libertar daquilo do nosso velho homem, da nossa velha maneira de ser, que era baseado no sistema mundano de ser. O mundo jaz no maligno, então essas práticas vêm do maligno. A gente vai ser liberto dessas velhas práticas do maligno e agora vamos praticar aquilo que é correto aos olhos de Deus. Amém? Então, quando nos envolvemos na verdade de Deus, ela nos protege, nos fortalece a nossa essência. A nossa essência é filhos de Deus. Nós somos criados filhos de Deus. Nascemos de novo, né? Aquele velho homem, aquela velha maneira de ser, morreu. Então, quando você aceita as verdades dessa palavra e a gente se envolve na verdade de Deus, ela nos protege. Você tem uma identidade. A sua identidade é filho de Deus. Você é um cidadão celestial, né? E sabe que, por isso, que aí Paulo também escreve em outra carta para uma determinada igreja chamada de Éfeso, lá no livro 6, capítulo 6, e ele fala o seguinte: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Deixa eu abrir aqui para ver outros versículos. 6. E aí ele fala aqui. Vamos no 10. Efésios capítulo 6, verso 10 fala: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Ele fala finalmente porque ele falou anteriormente, dando instruções para todo tipo de pessoas, de idade, pessoas novas, crianças, filhos, pais, com relação a casais, marido, esposa. Ele estava aqui antes dando muitos conselhos. Depois disso ele fala: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, e no seu poder forte, outras versões falam. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Sabe, se ele dá essa ordem, né? Vistam toda a armadura de Deus para ficarmos firmes contra todas as ciladas do diabo. Isso não é opcional, porque se fosse opcional, ele diz, não, se você quiser, você pode vestir a armadura de Deus. Mas ele não está dizendo assim, não. Ele está dando uma ordem mesmo. Vistam, é uma ordem, vistam essa armadura. Por quê? Porque precisamos, né? Tem um propósito. Sabe que o Espírito Santo não desperdiça palavras. Então ele sempre vai falar aquilo que precisa ser falado. E geralmente as instruções que ele nos dá, se seguirmos corretamente, a gente vai ter um resultado positivo para nós. E ele fala: vistam toda a armadura de Deus. Para quê? Tem um propósito nisso. Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então ele está dizendo aqui, inicialmente, que não vamos atacar por enquanto, mas devemos vestir essa armadura para ficar firmes. Sabe, é como que um exército formado com seus escudos e lanças, né? E aí vem o inimigo para cima deles, estão lá parados, só esperando aquele exército contrário vir. E aí aquele exército bate naqueles escudos, bate naquelas lanças lá, mas aquele povo está lá firme, aquele exército está lá fincado lá, firme. É isso que a Bíblia está mostrando o quadro, né? Nós devemos ficar firmes contra essas ciladas, sabe? E ele diz aqui: pois a nossa luta não é contra seres humanos, o carne ou sangue, mas contra os poderes, contra autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sabe? Outra versão fala que contra os poderes e autoridades, contra principados e potestades. Principados, a gente pode entender como princípio os espíritos que inicialmente
foram criados antes de nós. Mas esses espíritos se tornaram espíritos maus, chamados de principados. Potestades que eles têm um certo poder. Potestade vem de poder também. Né? E por isso que são chamados aqui de autoridades também. Porque foi lhe dada certa autoridade. Mas uma autoridade limitada, um poder limitado. E ele disse que nós vamos lutar contra pessoas. Então, sabe, aí uma pessoa lhe faz um mal, você fica com raiva contra ela, você cria sentimentos que vai lhe fazer até adoecer, mas sabe que isso é uma semente do mal, que aquela pessoa foi usada, uma cilada do mal, aquela pessoa foi usada para lhe atingir, para você tirar o seu propósito da verdade e você cair na mentira do diabo. E você passa a ter reações negativas, até doenças. Sabe, é isso que ele está falando aqui. E ele diz mais, contra os dominadores desse mundo de trevas. Sabe que o sistema que predomina no mundo não são as pessoas, amados. Não são os líderes mundiais, os líderes que estão lá nos seus cargos, mas são espíritos que estão por trás dessas pessoas, que fazem com que elas venham a fazer decretos, fazer algumas coisas, situações que venham a prejudicar a população em si, no geral, né? Até porque esse mundo já está se armando para o governo do anticristo. Não se engane, né? No geral, no quadro geral da humanidade, todos os governos estão praticando a agenda para trazer o anticristo para a manifestação, sabe? Mas não tenha medo. Nós estaremos arrebatados, amém? Nós seremos arrebatados antes das coisas ruins, a ira de Deus se manifestar, nós já estaremos fora dessa terra, né? Mas ele fala aqui que os dominadores desse mundo, eles fazem as coisas conforme são guiados pelo espírito maus para prejudicar, principalmente aqueles que são cristãos, o povo de Deus aqui na terra, sabe? E aí ele diz que nós devemos nos vestir de toda a armadura, para que possamos, no verso 13, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Inabaláveis, sabe, uma montanha que está lá, né, há seus tantos anos que está lá naquele lugar e está lá inabalável, nada abala, nenhum vento, nenhuma tempestade solar, ou seja lá o que for, de água, né, batendo ali, nada vai abalar aquilo ali. Uma pessoa inabalável é como se fosse isso aí, uma montanha, uma rocha. Uma montanha que seja uma montanha rochosa. Sabe, nós devemos ser essa rocha em Deus. Tomar essas armaduras e ficar firmes como uma rocha. Ser inabalável. Sabe, isso é possível porque está escrito. Por isso que ele diz, vocês devem vestir a armadura para que possam resistir e permanecer inabalável. Todo cristão já recebeu tudo, como eu já disse aqui em 2 Pedro, você já recebeu tudo que diz direito à sua vida aqui. Então você vai agora buscar, porque se ele fala que devemos vestir, então a ação é nossa. Nós devemos ter a ação de ir lá, pegar essas vestimentas poderosas, sabe? E nos encaixar nelas, né? Vestir mesmo. Sabe que essa armadura, ela... Hoje, se a gente for ver nos dias de hoje, as pessoas que praticam levantamento de peso, elas usam uma cinta aqui, bem na sua cintura, bem firme mesmo, porque aquilo ali vai lhe dar apoio, vai lhe dar uma estrutura no seu corpo para levantar aqueles pesos. Eles são bem pesados mesmo. Por isso que tem a competição de levantamento de peso para quem levanta maior peso possível, o peso maior possível. E aí elas se amarram, sua estrutura mesmo, seu abdômen, para aguentar, resistir aquele peso. É mais ou menos isso que era essa armadura também no exército romano, porque Paulo, ele pega a referência do exército romano, e eles tinham lá aquela couraça, né, que revestia todo o abdômen, do pescoço até o abdômen. Então é mais ou menos isso aqui que Paulo está falando. Por isso que eles permaneciam inabaláveis. Era uma proteção que era na frente e era nas costas também. Uma proteção quase que total nessa parte aqui do corpo. E ele dizia assim, e assim mantenham-se firmes
cingindo-se com o cinto da verdade e a couraça da justiça. Então existe essa proteção do pescoço para baixo e o cinto que segurava também essa proteção. O cinto da verdade faz com que você resista a todos os pesos que vêm contra você. Sabe, a verdade, ela prevalece contra a mentira. Não existe mentira que possa prevalecer contra a verdade. A verdade vai sempre prevalecer. Você deve estar revestido dessa verdade a ponto dela ser uma segurança para o seu corpo. Eu estou revestido aqui, nada vai me abalar. Sabe? E a couraça da justiça. Essa justiça, amados, é aquela posição que Deus já nos fez. Nós estamos numa posição de justiça, justo diante de Deus. Como se o pecado nunca tivesse existido nas nossas vidas. Essa posição de justiça, ela nos dá acesso direto ao Pai agora. Depois que a gente aceita essa obra redentora de Jesus, e essa posição nos diz que nós somos justos diante de Deus. Você pode adentrar lá no Santo dos Santos e adorar a Ele, né, bem dizer a sua bondade, né, e pedir também pedir alguma coisa que você tenha como petição para a sua vida. Mas vou falar mais na frente sobre isso. Vamos continuar aqui. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Sabe, os nossos pés devem estar sempre prontos para levar essa palavra que transformou a nossa vida. E também nós temos agora como propósito também de levar esse Evangelho da Paz, que são boas novas, para aqueles que precisam dessa paz, que precisam desse Evangelho, dessas boas novas, amém? Por isso que é o Evangelho da Paz, porque se você está cheio de paz, a paz que excede todo entendimento, você pode transbordar essa paz dentro de você para outros, né? E a ponto de mudar a realidade daquela pessoa também que precisa dessa paz. Amém? Então, além disso, 16 fala que devemos usar o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, o escudo já era um instrumento maior, quadrado, né, de 4 lados bem definidos, bem, né, que cobria praticamente o corpo do soldado. E esse escudo evitava que as setas inflamadas, sabe que tinha alguns exércitos inimigos que ele pegava nas pontas das flechas e colocava alguma coisa lá que pudesse ser inflamado com fogo e atirava aquelas flechas inflamadas contra o exército contrário. Mas se aquele exército fosse um exército prevenido, ele estava com um escudo bem maior, né, que poderia proteger daquelas setas inflamadas. Então Paulo está fazendo essa mesma referência para nós aqui no mundo espiritual. O diabo lança suas setas inflamadas, né, pelo mal, a ponto de tentar nos atingir, como? Na nossa mente. Porque ele vem querer desviar os nossos pensamentos daquilo que é a verdade, para nos arrastar para a arena da mentira, né? A arena da falta de fé, a falta de perdão, a falta de amor. É isso que o diabo tenta fazer nas nossas vidas. Essas são as suas setas inflamadas. Mas se nós estivermos com a nossa fé atuante, uma fé poderosa, sabe, uma fé que você ora e crê que a sua oração foi respondida. Essa é uma fé forte. É uma fé que Jesus disse que se você tiver fé do tamanho, ou como um grão de mostarda, é melhor essa expressão, porque como, vai dizer assim, essa semente é pequena, mas quando ela é lançada na terra, ela transforma, ou ela nasce uma árvore muito frondosa, uma árvore muito grande, uma árvore bem estruturada fisicamente, né, na sua raiz, que nada pode derrubar, nenhum vento pode derrubar aquela árvore. Então, quando a sua fé deve começar assim, pequena, você deve semear a sua fé, e você semeia a sua fé, você orando e começando a crer naquilo que você está pedindo. Sabe, você começa com pequenas coisas e você vai ver com o passar do tempo que você recebeu aquilo que você pediu, recebeu aquilo que você orou. E você agora vai dar um passo maior de fé, vai orar para coisas maiores. Então é isso que é essa referência. Se você tiver uma fé como um grão de mostarda, então você vai aplicar bem a sua fé, você vai saber que sua fé vai crescendo, né? A ponto de ficar firme, enraizada lá, que nada pode derrubar você. Amém? Aleluia. E ele diz que nós devemos também usar o capacete da salvação
e a espada do Espírito. Sabe, na nossa mente, o capacete protege a nossa cabeça. Protege a nossa mente. Você deve sempre ter essa consciência que você é salvo. Sabe? O poder de Jesus que nos resgatou, ele é suficiente e poderoso para nos salvar da nossa eternidade, nos salvar também aqui nesse tempo que nós vivemos, porque a salvação não inclui apenas a salvação eterna do nosso espírito, mas também salvação, proteção, segurança, preservação, sabe? Cura também está envolvido, prosperidade também está envolvido nisso. Então esse pacote da salvação está nesse capacete que nós devemos usar ele. A consciência que nós somos salvos, nós somos curados, nós somos prósperos, nós somos preservados por Deus, né? E a espada do Espírito é o equipamento que é de ataque, né? A espada você vai atacar. Então, o Espírito já foi dado a nós. O Espírito está dentro de nós, né? Pelo Espírito nós podemos profetizar. Ah, mas eu não sou profeta. Não. Quem diz que só profetiza quem é profeta? Quando você fala palavras inspiradas por Deus, você é um profeta. Você está profetizando, na verdade. Não é você é um profeta. Você está profetizando. Você pode profetizar sim. Você pode pegar a palavra de Deus e falar como uma profecia. Você está profetizando. Sabe? Então você está fazendo com que essa espada mude as circunstâncias, transforme as necessidades, né, em necessidades sendo supridas pela palavra do Espírito. Essa espada no mundo espiritual vai cortando tudo que é de mal, vai abrindo portas, vai fazendo com que aquilo que esteja difícil chegue até você. Porque com a fé que você tem, né, a fé forte, enraizada, você vai falar e as coisas vão acontecer. Amém? Aleluia. Deus é bom demais, amados. Sabe, e aí o inimigo usa as suas mentiras para confundir as pessoas, para encher elas de tudo aquilo que é de ansiedade, que provoca ansiedade e medo. Mas, como nós já vimos, nós já temos o equipamento certo. Falta o quê? A gente pegar esse equipamento e usar ele corretamente. Amém? Então, nós sabemos que nós somos filhos de Deus. Nós devemos, se você já ouviu alguma vez e esqueceu, você deve ter sempre em mente: você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Sabe? 1 João, capítulo 5, 19, fala o seguinte: sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Quando você entende isso, o mundo está no controle do mal. Mas eu sou filho de Deus, eu não pertenço ao mundo. Estou do mundo, mas não sou dele. Eu fui tirado do meio dele. Estou agora num reino de amor, um reino de paz, um reino de justiça. Então eu sou filho de Deus e como filho de Deus eu devo viver como o nome requer. Eu sou filho, então eu vou praticar o que um filho pratica. E o filho geralmente pratica o que o pai faz. Sabe, na minha casa é muito interessante que algumas coisas que eu faço, meu filho vai me acompanhar e imita o que eu estou fazendo. E eu fico pensando nisso. Rapaz, é como Deus quer que os seus filhos andem. Quer que seus filhos imitem ele como pai, né? Não andando cheio de ansiedade, cheio de medo, mas andando com firmeza, né, na verdade, naquilo que ele é, naquilo que ele pode, naquilo que ele tem. Sabe, é isso que Deus nos deu. Ele nos deu esse direito, essa justiça que nós somos colocados, é para você andar de cabeça erguida, não sobre pessoas, mas sobre circunstâncias. Você vai agora dominar como foi dado a Adão, antes da queda. Deus disse: domine sobre tudo. A natureza foi criada para você dominar. Então, andamos com essa posição de domínio quando estamos baseados na verdade, quando temos a consciência que somos filhos, né? E os seus filhos recebem coisas boas dos seus pais, né? E aí o enfraquecimento da fé resulta em tirar os nossos olhos do alvo, que é Cristo, fazendo-nos pecar. E nos afastamos do Criador e, consequentemente, morremos espiritualmente. Sabe as pessoas que estão mortas, estão vivas no mundo, mas estão mortas espirituais? Essa morte quer dizer separadas de Deus. Então, se uma pessoa recebeu essa palavra, o diabo está atacando essa pessoa, ela não pega esses armamentos para se proteger, vai chegar uma hora que ela vai enfraquecer na fé e vai morrer espiritualmente, vai se afastar de Deus.
sabe? Mas não é isso que Deus quer. Ele quer que seus filhos estejam plenamente vivos. Sabe que até mesmo para esse tipo de morte espiritual, porque nós antes estávamos mortos, mas tem solução para esse tipo de morte, a morte espiritual. Sabe que depois que a pessoa morre fisicamente, só a eternidade. Então só o que ela decidiu na vida vai ter uma consequência na eternidade. Mas se a pessoa está morta espiritualmente, está separada de Deus, sabe que tem solução para isso? Aí eu comparo com um texto que está escrito lá em Ezequiel 37, sobre aquela profecia. O profeta foi lá para aquele vale de ossos secos. Então, o profeta Ezequiel, aqui no verso 1 do capítulo 37, fala: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos secos. Ele me levou de um lado para outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que esses ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? O que você responderia para Deus numa situação dessa? Sabe, ele respondeu: ó soberano Senhor, tu sabes. Jogou a bomba para lá. Mas ele disse: então, profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Sabe, amados, quando a gente foi resgatado desse mundo de trevas, quando a gente recebeu essa palavra da verdade e acolhemos ela no nosso coração, nós estávamos mortos. Mas assim, quando a gente recebeu essa palavra, foi gerado vida, foi nos dado um espírito de vida. Sabe? E ele disse que faria que um espírito entrasse em vocês e vocês terão vida. Eu trago para esses dias de hoje. As pessoas que se convertem, ou seja, aceitam a obra redentora de Cristo, né, elas estão recebendo um espírito de vida. Sabe? Quando... tem uma passagem lá em Romanos que fala que quando Adão foi feito, ele foi feito uma alma vivente. Mas quando a pessoa nasce de novo, no novo nascimento, ela foi feita espírito vivificante. Né? E continuando aqui: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Novamente ele repete: vocês terão vida. Porque ele iria pôr um espírito nesses ossos que iriam se juntar e iriam crescer carne, iria crescer pele, né? E ia ter vida. E ele disse mais: então vocês saberão que eu sou o Senhor. Sabe? E aí o profeta disse que profetizou conforme a ordem que recebeu. Você deve profetizar a palavra de Deus para a sua vida. Aquilo que está faltando. Você tem profetizado para as situações? Para o seu vale de ossos secos? Você tem profetizado para que cresçam carne? Você tem profetizado para que haja mantimento na sua casa? Você tem profetizado que chegue cura, a cura divina para a sua vida? Nós podemos profetizar, porque Deus disse ao profeta: profetiza esse vale de ossos secos. E isso era numa velha aliança. Mas está aqui escrito para um exemplo para nós, um exemplo de vida. Nós devemos tomar esse exemplo e praticar ele. E começar a profetizar isso, amados. Profetizar a palavra de Deus. A palavra que traz vida. Porque quando sai a palavra da sua boca, baseada na palavra de Deus, o Espírito de vida vai pegar junto e vai trazer a realidade daquilo que você está falando. Isso é o Espírito da fé. Isso é a fé que Hebreus fala. A fé é a certeza das coisas que não existem como se já existissem. Sabe? E ele diz que profetizou, e enquanto profetizava, e algumas versões falam, enquanto ele ainda falava, de repente houve um barulho. Houve um chocalho, os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. E a seguir ele me disse, o Senhor me disse: profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano: venha dos quatro
venham desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentre os mortos para que vivam. Então, você pode profetizar ao Espírito que ele venha trazer vida naquela área que você está precisando. Na sua oração da fé, você pode orar ao Espírito. Ele disse aqui, o Espírito dos 4 ventos, dos 4 lugares, né? Dos 4 pontos da terra. Espírito, eu ordeno a vocês, tragam vida, tragam prosperidade, traga suprimento para necessidades, traga cura, traga segurança. Podemos fazer isso, amados. Podemos profetizar. Sabe, Deus vai fazer. Ele disse aqui que enquanto falava, o de repente aconteceu. O de repente de Deus pode acontecer na sua vida enquanto você fala. Você deve falar não apenas uma vez, mas você deve ter essa rotina de falar a palavra na sua casa. Você acordou, você começa falando, declarando as confissões de fé, sabe? Até que o de repente de Deus aconteça e você veja a manifestação visível do poder invisível que está dentro de você. Amém? Aleluia. Então, amados, aquele exército de ossos secos se formou, houve vida neles e formaram um exército tão grande que era incontável. Sabe, as bênçãos de Deus são incontáveis para nossas vidas. Você deve ter essa consciência que quando você falar a palavra, falar a verdade, vai manifestar um espírito de vida na sua boca. Vai trazer a realidade daquilo que está morto, né? Vai trazer a vida. Sabe, e o de repente de Deus vai acontecer quando você começar a confessar diariamente essas coisas. Sabe, quando você começar a se vestir diariamente da armadura de Deus, que está disponível para todo cristão. Sabe, e nós somos ressuscitados, né? Deus que chama as coisas que não existem como se já fossem. Romanos 4 fala sobre isso quando estava falando de Abraão. Ele diz, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Deus falando que constituiu Abraão como pai de muitas nações. Ele é o nosso pai, Abraão é o nosso pai aos olhos de Deus. Em quem creu? Abraão creu em Deus. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existências as coisas que não existem como se existissem. Sabe que palavra poderosa é essa? Porque a gente viu um exemplo no Velho Testamento, no Antigo, mas na Nova Aliança está a mesma coisa. O Deus que chama a existência as coisas que não existem como se já fossem. E se somos filhos dele, e se somos um exemplo de fé, como Abraão foi o pai da nossa fé, na verdade, nós somos crentes porque cremos como Abraão creu. Abraão foi o primeiro a crer em Deus. Nós fomos chamados filhos de Abraão porque nós cremos também. Depois de Abraão, nós passamos a crer também em Deus. E que Deus é esse? Nós cremos no Deus que chama a existência as coisas que não existem como se já existissem. Se somos filhos dele, nós podemos também chamar a existência essas coisas, amados, para nossas vidas. Chamar como? Pela oração, a oração da fé que faz isso. A fé fortalecida, a fé que tem como base, como um exemplo, a árvore da mostarda, que é uma árvore frondosa, uma árvore forte, que tem raízes fortes. Sabe, a sua fé deve ser uma fé alicerçada na palavra de Deus. E a palavra de Deus é essa árvore frondosa, essa árvore forte, poderosa. Ele diz mais que nós fomos ressuscitados também. Porque em Colossenses 2:12 fala: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Cristo no batismo, e com ele vocês foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Sabe, a nossa fé pode fazer ressuscitar dos mortos aquilo que está faltando, que está em falta nas nossas vidas. Nós devemos ter em mente a verdade da palavra. A verdade é que nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade é que vai nos libertar. O estilo de vida da verdade, o estilo de vida da fé. Você pratica, você fala, você confessa, e o de repente de Deus vai acontecer. Porque você já foi ressuscitado no seu espírito, né? E ele nos ressuscitou dentre os mortos para viver uma vida como filhos de Deus. Sabe? E nós devemos ser fortalecidos
né, conforme Paulo falou lá em Efésios. E ainda mais, devemos ter na nossa boca sempre um cântico novo. Devemos ter nos nossos lábios uma melodia que agrada a Deus, uma melodia que venha a exaltar a Deus, que venha a adorar a Deus. Porque na adoração, Deus se manifesta a sua glória. Na adoração, no meio dos louvores, Deus habita, amados. Sabe, em Salmos, no livro de Salmos, fala sobre isso, não é? Porque, sabe, quando falta um cântico na nossa boca, é porque falta comunhão. Se temos comunhão com o nosso Pai, estaremos sempre elogiando Ele através dos louvores. Mas se falta o louvor, é porque você está preso a uma determinada situação, está olhando para um lado que não é o lado correto de Deus, não é o alvo certo. E aí você para de adorar, para de engrandecer, para de louvar a Ele, porque se baseou no medo e na ansiedade. Mas sempre aquele que tem um cântico novo, né, que sempre tem uma melodia dentro dele, brotando adoração, brotando louvor, é um cheiro suave, vai subindo as narinas de Deus, né, e ele vai se aproximando de você. E aí essa comunhão vai sendo gerada através da adoração, do louvor, sabe? O Salmo 137, 4 dá um exemplo negativo, porque é um salmo que está falando o seguinte: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Sabe que nesse contexto aqui, o povo estava cativo na Babilônia, e aquelas pessoas que prenderam aquele povo, escravizou aquele povo, estava dizendo para o povo de Israel: vocês têm harpas? Por que vocês penduraram as harpas de vocês nas árvores? Não, vocês devem cantar. Mas eles disseram aqui: não, como é que a gente vai cantar um cântico na terra estranha? Numa terra que não foi Deus que nos colocou aqui. Como é que vamos cantar na escravidão? Sabe? Mas o louvor, ele atrai a manifestação das bênçãos de Deus. O Salmo 138, eu vou ler agora ele aqui. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltastes acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Sabe que a palavra de Deus e o nome de Jesus Cristo está exaltado acima de todas as coisas. Não tem circunstância, não tem problema que esteja acima desse nome, que esteja acima dessa palavra. Por isso que ele estava dizendo assim: eu te exalto, te louvo de todo o coração, eu te volto ao teu santo templo, ou seja, eu te volto a ti, porque eu vou te render graças ao teu nome, porque esse nome está acima de todo nome. Você já estabeleceu esse nome acima de toda e qualquer circunstância, pela eternidade, sabe? E ele disse aqui: quando clamei, tu me respondestes. Deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graça, Senhor, pois saberão das tuas promessas. Celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes, e de longe ele reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Que obras das mãos é essa? Somos nós. Ele fez nós com suas mãos lá no início. Então ele disse: não abandones as obras das tuas mãos. Nós devemos sempre estar com esse cântico de adoração, de louvor, de gratidão a Deus, exaltando aquilo por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele é, por tudo aquilo que ele pode em nossas vidas, amados. Sabe? E para encerrar aqui, não dá mais para falar essas coisas aqui, mas eu vou falar aqui que o que nós devemos confessar, as 5 áreas da nossa confissão. A primeira área da confissão é que o Criador, o Senhor, o que Ele fez por nós em Cristo, nós devemos confessar o que Ele fez por nós na obra da redenção. Nós devemos confessar que o Senhor, por meio da sua palavra e do Espírito Santo, fez por nós no novo nascimento e no batismo do Espírito Santo. 3. Nós devemos confessar para Deus o Pai
o que nós somos para Deus, né, e o nosso Pai. Nós devemos confessar o que nós somos. 4. Nós devemos confessar o que Jesus fez por nós agora, à direita do Pai, onde Ele está sempre intercedendo por nós. E 5. Nós devemos sempre confessar o que o Pai Celestial é capaz de fazer por nosso intermédio, que é a sua palavra, e o que a sua palavra realizará quando a declaramos. Poderosas essas confissões, amados. Então saiba que você não está jogado nesse mundo, você não está desamparado, você está com toda a provisão de Deus para a sua vida. Está na palavra de Deus, a palavra dele já foi estabelecida eternamente. E essa palavra está disponível para nós agora. Nós devemos crer, ouvir, praticar e andar nessa palavra. Ter um estilo de vida na verdade, conforme foi falado aqui, amém? Então, sem mais, vou chamar aqui um vídeo do nosso pastor Sacalonga, amém? Assista aí, depois vamos fazer as considerações finais. Olá, queridos, graças a paz, tudo bem? Então, estou aqui no ambiente, no nosso novo templo, e como vocês sabem, nós já estávamos há um bom tempo planejando, projetando essa realização, tendo embora nós fomos pegos por uma situação de um fator externo, né, que é a questão da pandemia, coronavírus, né? Mas ainda assim nós não paramos. A igreja está em movimento e eu queria mostrar um pouco para você os bastidores do que está acontecendo aqui no nosso novo templo. Como vocês vejam, tem coisas aqui que são as coisas das mudanças, mas assim, desde o dia 27 de abril que nós começamos a construção aqui da igreja, do nosso novo templo. Até porque nós estamos com muita convicção que logo essa situação pandêmica vai ser ultrapassada. E por isso nós estamos aqui do outro lado fazendo acontecer, já com a expectativa do nosso retorno. Eu estou muito certo de que vamos passar dessa situação rápido. E quanto a isso, é bom que a gente prepare o ambiente aqui. Então eu vou estar mostrando para você um pouco do que nós estamos a fazer aqui, né, das partes onde estamos na construção, certo? E você vai se maravilhar, amém? Você vai se maravilhar do quanto está ficando bonito o nosso templo, amém? Glória a Deus. Então vamos comigo para você conhecer um pouco mais, né, do que já está pronto, do que vai faltar fazer, para você ficar por dentro de tudo, amém? Glória a Deus. Convido você então para começar a ver aqui algumas coisas. Pronto, agora vocês como acabaram de ver, nós já estamos com o DI quase pronto, faltando apenas a parte do teto, tanto o DI como o gabinete pastoral, os 2 banheiros, a parte de trás também, que vai faltar colocar o teto. Então estamos com todo vapor. Creio que na próxima semana estaremos já concentrando aí o material das madeiras, das chapas que aqui seria a telha, né? Em Angola eu chamo chapa, mas aqui é telha. Então vamos estar comprando esses materiais na próxima semana. Aí o que eu queria mesmo que você ficasse junto conosco nas orações e também nas contribuições, amém? Por mais que nós estamos nesse momento assim, né, tenso, né, com a pandemia, mas não se leve, não considere atentamente essas coisas. Deus não está em pânico.
Amém? E nós também não estamos em pânico, nós estamos em construção, com a expectativa de que essa situação vai logo parar e nós vamos voltar nos nossos cultos presenciais. Oh, coisa maravilhosa! Como eu estou com saudade desse momento de abraçar você, de estar mais perto de você, de conversar, aconselhar. Enfim, estar juntos de novo, presencialmente. Então, estou com muita expectativa, é por isso que nós estamos aqui do outro lado. Então, você agora acabou de ver, eu queria a sua participação, de envolvimento, de forma mais pontual. Nós estamos com nossas contas bancárias aqui, para se você quiser contribuir para a construção. Nós agora estamos a precisar cerca de R$4.500 para a compra das telhas e das madeiras. Então, se você quiser contribuir, está aqui as nossas contas bancárias. Participe e continue orando, amém, pela saúde do nosso pedreiro, São Pedro, né? E por todos aqueles que estão envolvidos de forma direta e indireta, até mesmo o Jailson que está aqui fazendo essa gravação. Vai orando por nós, amém? Está tudo acontecendo como Deus colocou nos nossos corações e nós não vamos parar. Oh, aleluia! Deus é bom, amém? Então, vamos embora que as coisas estão acontecendo e eu conto com você, com a sua participação e colaboração. Glória a Deus! Eita, glória a Deus. É para pular, amados, é para pular. Quem Deus dá semente é o que semeia, e pão para alimento, amém? E Ele diz que multiplicará a nossa sementeira e também o nosso pão, amém? Então, semeie que você vai colher abundantemente. Eu declaro nas nossas vidas, nas vidas de vocês, que a palavra de Deus seja praticada de modo correto. Eu declaro que a palavra de Deus invada sua mente, seu espírito, e ela produz uma fé firme, uma fé fortalecida, uma fé que transforme a sua realidade, em nome de Jesus. Vá em paz na prática dessa palavra e seja abençoado, amados, em nome de Jesus. Tenha uma noite abençoada.